Meninos, bom dia. Eu vim fazer esse pequeno vídeo para vocês para explicar um pouco da prova, porque tem muita gente com dificuldade, então resolvi fazer o vídeo para vocês entenderem um pouco melhor o que é para fazer. Na primeira questão, vocês vão falar, né, vão marcar um X na alternativa que fala sobre a literatura informativa no Brasil. Então, qual dessas alternativas tem a ver com a literatura informativa no Brasil, que é a literatura no período de descobrimento do Brasil, tá? Apenas uma alternativa. Na 2, também vai falar sobre o período colonial, a literatura que existia aqui no Brasil, que é as primeiras cartas, os primeiros documentos que foram escritos. Então, sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que... Aí vocês vão encontrar também apenas uma alternativa correta sobre a literatura informativa do período colonial brasileiro. Na terceira questão, vocês vão falar sobre a literatura do jesuíta. O que é essa literatura? É a literatura que eles utilizavam para catequizar os índios, porque eles imaginavam que os índios precisavam de ser salvos, né? Porque eles não conheciam o cristianismo. Então, os jesuítas vieram para o Brasil e vieram catequizar os índios. Então, fica bem fácil aí também achar a alternativa que condiz com essa literatura dos jesuítas. A quarta questão, ela vai falar sobre polissemia, que é os vários sentidos de uma mesma frase. No caso de ter mais sentido, você pode pegar a frase pode ter mais de um sentido, ela pode ter um duplo sentido, até, às vezes até 3 sentidos. Então, a polissemia, possibilidade de uma palavra ter mais de um sentido, está presente em todas as frases abaixo, exceto em. Aí vocês vão observar qual dessas frases que não tem duplo sentido, que não tem mais de um sentido, você interpreta apenas de uma forma, tá? E a quarta questão é essa que eu falei sobre polissemia. A quinta vai falar sobre essa charge que tem aí, que vocês estão vendo. Essa charge, ela tem uma crítica também, né, social. Então, tem o desenho de uma rede, várias pessoas dentro dela, e escrito na parede rede social, e uma pessoa, né, um moço lá dentro da rede fala, rede social aqui em casa é outra coisa. Então, qual é o significado dessa frase dentro da imagem que a charge mostra? Qual o sentido que essa charge traz para nós? Então, vocês vão encontrar também qual das alternativas aí tem a ver com a charge. Também vai falar de duplo sentido, de ironia, vai falar de mensagem implícita, quando você fala uma coisa e alguém tem que interpretar aquilo ali, né? Então já tá bem fácil também para achar. A sexta questão, ela fala, né, também sobre polissemia, que é uma frase de um anúncio, de uma gráfica que produz vários materiais impressos. E a frase que ela vai divulgar é: com certeza você terá uma boa impressão desta empresa. Então, esta frase significa o quê? O que essa frase quer dizer? Quais são as interpretações que eu posso tirar dessa frase em relação ao trabalho desta gráfica, que esta gráfica está produzindo, né? Quando ela fala, com certeza você terá uma boa impressão desta empresa, tá? A sétima questão vai falar sobre as primeiras manifestações literárias do período, né, do descobrimento do Brasil novamente. Então, como é caracterizado, né? Como é chamado esse período? Qual dessas alternativas aí, A, B, C, D e E, tem a ver com os primeiros registros literários da literatura brasileira no Brasil, quando era o período de descobrimento, né? Para que servia os primeiros textos que eles escreveram naquele período? E a oitava questão, vocês vão colocar certo ou errado na resposta, né? Em cada parêntese, cada frase, vocês vão ler
e vão identificar se ela é certa ou se ela é errada, em relação também à literatura brasileira do período colonial, quando o Brasil foi descoberto. Quais dessas, né, quais que dessas são verdadeiras, certas, e quais são falsas, que são então erradas, que não tem a ver com o período do descobrimento no Brasil. A nona questão, ela vai falar também da literatura informativa. Então, uma pergunta vai complementando a outra. E a nona é justamente também sobre a literatura do século XVI. Então, a literatura de informação se produziu no Brasil no século XVI. Com relação a essa literatura, é correto afirmar o quê? O que essa literatura trazia, né, de importante no período do descobrimento do Brasil, no início do século XVI, lá em 1500, quando eles começaram a colonizar a nossa terra. Então, para que esses textos serviam? Para que eles eram escritos? Qual a importância desses textos? E a última, a décima e última, também é uma charge, que também apresenta uma ironia, uma informação implícita. Aí vocês vão observar o que tem nessa última aqui, né, dessa imagem aí de um político, e ele fala: neste bolso nunca entrou dinheiro público, tá? E aí o outro fala assim: tá de calça nova, né? O que quer dizer essa fala dessa pessoa que está ali ouvindo? O que ele quer dizer com isso, com essa expressão que ele cita lá? Então, essa é a prova, tá? Muito simples e fácil de fazer. Só prestar atenção nessas explicações, vocês vão conseguir fazer tudinho, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição.